Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Meu nome é Fábio Nasa, apresentador da série Apometria Porque Sim, da série Apometria Porque Não, da série Apometria Estudo de Casos e tantas outras. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. A temática de hoje se chama Obsessão. Quem é quem? Quem obsedia quem? Muito bem, voltamos com mais um case chamado Obsessão. Quem é quem? Quem obsedia quem? Muito bem, temos um case, na verdade é a continuidade. Raramente nós narramos um ato contínuo aqui, uma continuidade de um atendimento. Nós temos um atendimento a qual, se não me falha a memória, já foi narrado num case onde consolente chega ao grupo em um bolsão sofrendo uma ressonância, dores de cabeça já de longa data, uma ressonância na sua estrutura física, né? Um eco de uma dor que era proveniente de um bolsão a qual ela estava ligada em um momento passado, quando ela literalmente triturava cabeças de crianças com requinte de crueldade e prazer. E esse bolsão de dor aí preso aí na astralidade de longa data, ressonando essa dor na cabeça da consolente. Consolente volta agora, se não me falha a memória, no seu terceiro retorno. Por algum motivo, não é comum o nosso grupo encaminhar processos de retorno tão consecutivos quanto este, mas talvez por uma necessidade de um estudo de um caso bastante raro, bastante diferente, nós estejamos passando por esse processo. Então, quando a gente chega ao grupo, vindo de outro estado, ao nosso estado, para ser atendida, e aí tem uma máxima: quem tem fé, quem acredita, quem está em busca vem, tá? Já tivemos casos e cases de pessoas que moram na região e reclamam porque é o dia, porque é o horário, porque não dá, porque não consigo, e essa pessoa tem vindo aí lá da região nordeste do país já pela terceira vez. Muito bem, Consolente já havia passado então faz acompanhamento médico com os melhores especialistas do país, todos os tipos de tratativa que eu posso imaginar, ela faz, acompanha, enfim. E então a Consolente volta com pouca melhora, numa fase depressiva dessa vez, com uma vontade latente de desistência, de viver, a grosso modo dizendo, não no sentido literal, não foi verbalizado mas trazia nas entrelinhas uma desistência de lutar com relação a essa dor de cabeça continuada. Muito bem, Consolente então, ao abrirmos a frequência, já havia um médium, uma preparação, necessidade de subir de campo de força. O médium logo percebe a aproximação de um adversário ou de um desafeto espiritual a qual se aproxima, e se coloca a manifestação, se colocando como um agente executor da lei, não no sentido de Exu, mas no sentido de estar dentro da lei, cobrando apenas aquilo que é devido pela lei, a qual ele intitula vingança. Dialogamos um pouco sobre o quanto o indivíduo estaria se prendendo a um sentimento de vingança, de dor, de ódio, e eis esse que diz que enquanto não conseguisse drenar todo esse sentimento de raiva, de ódio, ele estaria atuando sobre. Muito bem, após um diálogo um pouco extenso com o Consolente, não, com a entidade manifestante,
Eis que os médiuns, rastreando a ponta física, que também manifestavam um tremendo desconforto dele, percebem que havia um aparelho parasita instalado na entidade. Desta vez não um aparelho parasita instalado da entidade para com a ponta física presente. Então pedimos que a consulente entoasse o mantra aí, a oração do perdão, e atuamos sobre a entidade, retirando o aparelho parasita. Evocamos um guardião Exu e outras entidades da linha dos caboclos, trabalhando sobre a psique da consulente, e sobre o espírito encarnado. Fizemos então a retirada do aparelho parasita do espírito manifestante. Eis então que este começa a tomar contato com um pouco da sua dor, em termos de sofrimento, daquilo que havia passado, mas reduzimos quanto energético chamado ódio e vingança, que estava sendo potencializado, retroalimentado por esse aparelho parasita. Quase que uma entidade aprisionada por um consulente, ainda que de forma inconsciente. E aí nós temos, quando estudamos processos obsessivos e vias obsessivas, né? Via de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Dessa vez nós tínhamos um processo que é comum e não comum, de um processo obsessivo de um encarnado para desencarnado, mas de uma forma bastante cruel. Às vezes isso acontece quando, num case que a gente pode adiantar aí, um case posterior a esse atendimento no mesmo dia, acho que era uma temática em comum de uma consulente que tinha uma tia recém-desencarnada, e esta então não libertava a tia para que a tia fosse seguir o caminho, o fluxo de vida dela. Muito bem, este case relata então o quanto muitas vezes um consulente que chega ao grupo é um indivíduo que chega pegando a máxima lobo em pele de cordeiro, né? Muitas vezes um sentimento de vitimismo, de sofrimento, de sofrência. Ele pode ser o verdadeiro algoz daqueles que estão do outro lado. Feito isso, nós tivemos ainda que fazer um desdobramento de etérico e astral, dar um choque anímico, incorporar essas estruturas num outro médium, enquanto as entidades trabalhavam para repolarizar essas estruturas energéticas, haja vista que o médium ainda traz um componente chamado culpa. Algumas encarnações posteriores a esta encarnação de contexto mais belicoso, onde a consulente trouxe um histórico aí ligado à área militar, uma área de guerra, esse indivíduo, essa indivídua reencarna, tem alguns suicídios recorrentes, algumas encarnações no processo suicida, no processo de tiro na cabeça. Então há todo um contexto, lei de ação e reação. No primeiro momento, a indivídua mata com requintes de crueldade, esmagando cabeças de criancinhas. Num outro momento, volta num contexto onde toma contato com a sua culpa e com a cobrança da astralidade, ainda que inconsciente, para evitar os gritos de dor e de socorro que ressonavam na tua cabeça, na cabeça dela. Entra num processo para não enlouquecer de suicídio. Reencarna, suicídio novamente, reencarna, suicídio novamente. Então nós temos aí uma quebra de padrão, a qual a consulente tem que lutar com todas as forças hoje, um processo depressivo. Uma tentativa de entrar num buraco para se esconder das dores a qual teve contato, e das dores a qual provocou, da qual viveu, e uma longa caminhada nesta encarnação para refazer este caminho de dor. Não há promessa e perspectiva de alívio de dor física, de cura ou de coisa nesse sentido, mas o grupo permanece firme e forte trabalhando sobre essa temática. Não
cabe aqui a nós julgamento, não julgueis para não ser julgado, mas temos uma didática aqui, um estudo de casos, um case de sucessão em sucesso junto à tratativa apométrica, mostrando os imperativos da lei e as vias obsessivas e tantos outros processos que envolveram este contexto. Acessem o meu site www.fabionasa.com.br, www.integra7.com.br. Não percam mais cases de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Essa fala é de Cauê Moura, não estou aqui fazendo mexer para ele, mas é um vlogger que eu gosto muito. E até a próxima. Beijo, beijo, beijo.